Boa tarde, pessoal. Na nossa aula, hoje nós vamos falar sobre o módulo Análise de Pontos Críticos de Controle, ok? Da apostila 3 de vocês. Nós vamos dar início ao nosso conteúdo lá na página 103. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, tá? Nós vamos falar sobre a elaboração do plano APPCC, ok? Bom, o plano APPCC, né, ele é um documento que vai reunir todas as informações que foram elaboradas pela equipe do APPCC. Então, na aula de ontem, nós falamos lá, né, como deveria ser a formação da equipe, né, quem seriam as pessoas, como definir as funções da equipe e tudo mais, né, e hoje nós vamos falar do plano em si, né, depois que o plano, né, for elaborado, né, depois que o sistema APPCC for analisado pela equipe, né, eu vou fazer esse documento, né, que é esse plano. E esse plano, ele tem que ter, né, tudo o que é crítico para a produção de alimentos seguros. Então, eu vou estar utilizando aqui esse meu plano PPCC lá junto com o meu manual de BPF, lá junto com o meu PPHO e com outros programas que eu tenho inserido dentro da minha empresa relacionados à segurança de alimentos, né, relacionado à garantia de qualidade, tá? Então, esse plano, gente, ele é composto por formulários, né, aqueles formulários que nós vimos na aula passada. Então, todos aqueles formulários que nós vimos como preenchê-los, né, o que tem que conter cada formulário, né, esse formulário tem que ser anexado nesse plano, né, e os formulários, né, como nós vimos, são preenchidos de acordo com a realidade de cada empresa. Então, dependente do produto, do processo e tudo mais, né, eu posso ter vários formulários, né, para diversos tipos de produtos, para diversos tipos de processos. Então, tudo que eu estou produzindo dentro da minha empresa, eu tenho que ter registrado dentro do meu plano, ok? O APPCC, gente, ele é composto de 7 princípios. Então, na nossa aula hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns deles, tá? Não vamos falar sobre todos, né? Vamos dividir em duas aulas os princípios. E vamos iniciar lá com o princípio 1, tá, gente? Qual é o princípio 1 do plano APPCC, né? O princípio de análise dos perigos e medidas preventivas, né? Então, nesse primeiro princípio, então, para eu elaborar o plano do APPCC, eu tenho que cumprir os 7 princípios. Então, eu vou ter a minha equipe que vai pegar e vai avaliando princípio a princípio e vai montando, né? Para chegar lá no fim, eu ter esse conjunto de 7 princípios que vão compor todo o meu plano do APPCC, tá? Então, quando a gente fala na análise dos perigos e medidas preventivas, nós temos como objetivos, então, né? Identificar aqueles perigos que são significativos, né? E caracterizar as medidas preventivas correspondentes. Então, gente, eu vou pegar o meu produto, né, ou o meu processo, e aí eu vou avaliar, né? Eu vou identificar qual o meu perigo, né? Qual perigo é significativo, né? Se esse perigo não for contido, ele vai causar uma contaminação para o meu alimento e eu não vou, no fim do meu processo, estar fornecendo alimentos seguros para o meu consumidor. Então, isso é um perigo significativo. Né? E aí eu vou caracterizar quais as medidas preventivas, né? O que eu posso fazer para prevenir que esse perigo ocorra, ok? Depois, né, como objetivo também dessa parte de análise de perigos e medidas preventivas, temos que modificar um processo ou um produto para garantir a segurança, né? Eu identifiquei o perigo. Qual vai ser a medida preventiva que eu vou fazer? Eu consigo modificar esse processo ou produto? Eu vou garantir que esse meu produto é seguro, né? E quando for necessário, né, e servir de base para identificação dos pontos críticos de controle. Então, muitas vezes, toda essa primeira parte, né, essa primeira parte de análise, né, vai servir lá para frente, né, para identificarmos os pontos críticos. Então, é muito interessante que de início sejam elencados então todos esses perigos, tá? E as medidas preventivas, pessoal.
Quando a gente fala dos perigos, né? Falamos já nas aulas anteriores, vamos relembrar, né? Temos lá os perigos biológicos, químicos e físicos. Gente, os perigos biológicos, né, são aqueles causados por micro-organismos, né? E que vão causar alguma doença, né, no consumidor, podem causar deterioração dos alimentos, né? Mas os perigos biológicos que nós temos que mais tomar cuidado são os micro-organismos patogênicos, né? Nós vimos nas aulas anteriores também que os patogênicos são aqueles que causam doenças, então nós temos que tomar muito cuidado, né? Temos que controlar muito bem esse tipo de perigo biológico, né, dentro da nossa empresa, tá? Então, os perigos biológicos são lá as bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos, né? Quando a gente fala, então, dos perigos químicos, pessoal, os químicos são aqueles, né, que estão relacionados a qualquer contaminação química, né? Então, qualquer substância estranha ao alimento, né? Qualquer substância química que não pertence ao alimento, né? Vai estar contaminando de forma, né, a ser um perigo químico. Então, nós temos lá como exemplos, né, os pesticidas, os antibióticos, os aditivos, desinfetantes, os lubrificantes, todos esses são perigos químicos que também, né, tem que ser muito bem controlados, né? Nós temos que tomar medidas preventivas para evitar a contaminação química do meu produto, ok? E, por fim, temos lá os nossos perigos físicos, né? Nós falamos também, os perigos físicos são aqueles que podem causar algum ferimento, né? Podem causar repulsão, né? São aqueles objetos que são estranhos aos alimentos, não deveriam estar ali, né? Como vidro, metal, madeira, qualquer objeto que vai causar dano à saúde do consumidor. Pedra, fio de cabelo, né? Qualquer coisa que seja estranha aquele produto, né, que venha externamente, né, um objeto físico, vai ser então um contaminante, né, vai ser um perigo físico. E aí, pessoal, após essa análise de perigos, né, então eu tô lá na minha empresa, eu vou pensar em todas as minhas etapas e eu vou elencar, né? Eu vou elencar lá, bom, aqui nessa etapa de higienização, né? O que eu posso ter? Eu posso ter um perigo químico, um físico, um biológico? Sim, não. Então, eu vou elencar, né, todas as etapas do meu processo. Por isso é importante lá, né, o fluxograma que nós falamos na aula passada, né? Eu preciso do fluxograma para ter aquela visualização geral da empresa, para que eu facilite, então, né? Não posso esquecer nenhuma etapa, não posso pular nenhum processo e tudo mais. Aí, após essa análise, né, eu vou definir, então, quais as medidas preventivas, né? Então, por exemplo, eu analisei lá que eu tenho um equipamento, né, um descascador automático, né, vamos supor, de descascador de legumes, de frutas, enfim. E esse descascador, ele pode ser um perigo físico, por quê? Porque ele tem algumas peças ali pequenas, né, que podem se soltar e cair ali dentro do alimento. Beleza. Como que eu vou, que medida preventiva eu posso utilizar, né, para reduzir esse perigo físico, né? Qual vai ser a medida preventiva naquele equipamento? Então, eu preciso fazer uma manutenção preventiva, né, para que não ocorra desse equipamento soltar, quebrar e tudo mais. Então, essa seria uma forma, essa seria uma medida preventiva. Eu vou fazer uma manutenção desse meu equipamento, né, de tanto em tanto tempo, isso, né, depende, mas vai ser a medida que eu vou adotar para tentar eliminar ou reduzir, né, ou prevenir esse perigo. Então, eu vou prevenir o perigo daquela peça se soltar se eu fizer uma manutenção preventiva. Então, a cada 3 meses, eu sei que aquela peça já vai ter trabalhado muito e ela vai soltando aos poucos, né, vai afrouxando ali. Eu preciso fazer essa manutenção preventiva para evitar, então, que essa peça caia ali dentro do meu processo, tá? Essas medidas, então, preventivas, gente, devem ser específicas para cada um dos perigos. Então, eu estou falando aqui,
essa medida lá do equipamento que eu estou, que pode se soltar, né? Do descascador. É específica desse equipamento. Então, esse equipamento tem que ter uma manutenção preventiva de 3 em 3 meses, porque eu sei, né, que ali existe um perigo. Outro, vamos supor lá numa indústria de processamento de grãos, né? Os grãos vão vir lá do meu produtor, meu produto rural. E aí, esses grãos podem vir com pedaços com objetos, com pedras, com partes de insetos e tudo mais, né? E esses serão perigos físicos também, né? Claro que os insetos, pedaços de insetos e tudo mais também serão perigos biológicos. Mas vamos pensar lá no início como um perigo físico. O que eu posso fazer para que essas pedras, esses insetos, esses objetos não entrem para dentro da minha área de manipulação? Como medida preventiva, eu posso ir lá no começo do meu processo, colocar uma peneira, né, para seleção, para classificação dos grãos, né, para retirar então esses objetos, essas partes mais grosseiras, pedaços de insetos e tudo mais. Então, seria uma medida preventiva também, ok? Um perigo biológico. Medida preventiva, gente, sempre higiene, sempre, 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 né? Mas existem outros, né? Outros casos que a gente consegue, né, controlar, né, prevenindo a contaminação cruzada, né? A higiene é algo que é utilizado em todos os programas, né, de qualidade e tudo mais. Temos sempre que falar da higiene, toda aula falando da higiene, sim, porque é fundamental, principalmente na prevenção dos riscos biológicos, tá, gente? E quando a gente fala lá dos riscos químicos, né? Eu estou utilizando ali dentro do meu processo um produto que causa aderência dentro dos equipamentos, né? Ele gruda, né? Um produto gorduroso, enfim, ou qualquer outro tipo de produto. Então, quando eu vou fazer a higienização dessas tubulações ali, eu preciso fazer a higienização de forma correta. Então, possivelmente, eu posso passar uma substância ácida, uma substância básica ali, né, um tipo de produto químico para retirar essa incrustação, né, aquele alimento que ficou grudado ali na parede do equipamento, na parede das tubulações. E aí, gente, eu vou utilizar esse tipo de produto químico para higienização. Passei ali. Só que se eu não enxaguar de forma correta, né, eu não retirar o resíduo desse produto químico que eu utilizei ali para a higienização, eu vou com toda certeza causar uma contaminação química para o meu produto, porque ali ficou o resíduo daquele produto químico. Eu vou colocar meu produto novamente, né, no processo, e ele vai passar por aquela tubulação que está cheia de ácido, por exemplo, está cheio de soda, né? E aí isso vai ser uma contaminação química para o meu produto. E do que então essas medidas preventivas vão depender, né? Da probabilidade de ocorrência do perigo, da severidade em relação aos efeitos adversos à saúde, né? Então, eu vou avaliar os meus perigos e eu vou fazer as medidas preventivas de acordo, né, com a probabilidade. Se eu tenho um equipamento ali que não tem probabilidade de tirar, cair uma peça, né? Eu não preciso considerar isso um perigo, né? Porque eu sei que aquele equipamento já está ali há 20 anos e, lógico, né? Acidentes acontecem, pode acontecer? Pode. Mas, né, tem algumas coisas ali dentro da área de produção que são facilmente controladas de outra forma, né? Isso vai depender também da evolução qualitativa e quantitativa na presença do perigo, né? E aí, eu tenho um perigo biológico, ele está aumentando, ele está paralisado, né? Tudo isso vai ser definitivo, né, na análise dos perigos e na construção, né, dessas medidas preventivas que eu vou utilizar ali dentro da indústria.